Oi gente, vou começar mais um vlog de leitura falando que aquela ideia que eu tive finalizando o último vlog não deu certo de ler esses dois livros aqui ao mesmo tempo, porque esse livro aqui eu tinha o prazo de ler ele até o final do mês, mas quando eu comecei a ler ele, a leitura tava muito lenta, eu não tava focando muito no livro. Por exemplo, eu comecei a ler ele na segunda, daí na terça eu peguei esse daqui tava fluindo muito mais. Só que daí eu tinha que terminar esse de obrigação até o final do mês, e esse daqui não. Esse daqui eu só queria participar da discussão do De Volta pra Ravnica da Tamires, do Resenha dos Sonhos, que ainda continua nesse mês de maio. Então eu pensei, vou deixar esse daqui em pausa. Eu sei que ele tá indo super bem, então quando eu voltar a ler ele vai dar tudo certo. Eu espero, gente, porque eu não sei se eu tô na vibe de fantasia no momento, porque parece que as fantasias que eu pego pra ler não estão dando certo. Que é esse livro aqui, gente. Eu não tava focando muito na história dele, dos 100 Mil Reinos. A escrita da autora é uma escrita meio peculiar, assim, nos outros livros dela que eu li, mas esse daqui, como foi a primeira história que ela publicou, eu senti que tava mais leve, tava mais fácil de entender. Só que ele tem alguns elementos estranhos de você imaginar, de você entender mesmo, que esse lugar que a personagem vai, os 100 Mil Reinos, é como se fosse um lugar que tem deuses, entidades, umas coisas assim. Eles vivem, né, com as pessoas desse lugar e tal, e ela é herdeira de uma família super importante que governa o lugar, porque a mãe dela acabou morrendo, a mãe dela era filha única, então ela acaba sendo chamada para ser a herdeira dessa família muito importante, que é a família Arameri. E também tem alguns dons, alguns poderes mágicos que as pessoas têm, então tinha algumas coisas meio difíceis de você associar, que não tinha muitas explicações, e eu tava assim muito perdida no começo da história a respeito disso. E daí aconteceu algo que me abriu os olhos, me abriu a mente, que é um glossário no final do livro. Eu não tinha percebido que ele tinha esse glossário de termos. Tem tudo explicadinho aqui, gente. Os personagens dessa família, quem são eles, quem é filho de quem, sobrinho, quem são os deuses, entidades, os nomes das coisas, tá tudo explicadinho aqui no final. E eu não acredito que eu não tinha visto antes. Se eu tivesse visto antes, eu teria me conectado mais com a história desde o começo. E daí, a partir do momento que eu vi esse glossário no final do livro, foi quando eu li 100 páginas do livro. E então foi a partir de 100 páginas que tudo começou a fazer sentido pra mim. Qualquer dúvida que eu tinha com algum termo, com algum personagem, eu vinha aqui no final e lembrava, memorizava certinho, porque são muitos nomes estranhos e são muitos personagens também. Eu tô achando que esse livro tem muitos personagens. Então ele ficou meio difícil de você entender tudo no começo. Ele é um livro com muitas informações. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Veja esse glossário desde o começo. Fiquem olhando ele o tempo todo, se puder, que você vai gostar mais da história assim. Então eu comecei a gostar mais do livro depois de 100 páginas. Comecei a entender melhor a história e tal. E uma coisa bem importante desse livro que eu li até agora é que a personagem quer muito descobrir o que aconteceu com a mãe dela, com a morte da mãe dela. É um grande mistério, assim, do livro sobre a família dessa personagem, e é isso que ela tá investigando bastante aqui na história. E conforme tem algumas explicações, acaba sendo mais interessante. Então, eu até tô gostando, assim, do livro, mas tem algumas partes aqui no meio que já estão ficando meio desinteressantes de novo. E eu não sei se o final do livro vai ser mais interessante. Eu cheguei numa parte aqui que falta mais 100 páginas para eu terminar, mais 70 páginas para eu terminar ainda o livro, que agora aconteceu uma coisa bem curiosa que me despertou um pouquinho mais de interesse agora pro final do livro. Eu acho que o final do livro vai me despertar mais interesse para ler a continuação. Tomara que sim, gente, porque por enquanto o livro tá sendo assim, ó, em torno de 3 estrelas e meia. Não tá superando assim expectativas que eu tenho com essa autora, mas se o final for bem interessante, como tá sendo por uma cena aqui que eu acabei de ler, eu acho que eu vou dar uma chance pra continuação dele, porque já foi lançada a continuação e a editora tem previsão de lançar o terceiro ainda esse ano, então dá pra concluir a trilogia esse ano, vai ser muito bom se eu conseguir fazer isso. Então aguardem que eu vou atualizar vocês depois sobre o que eu achei do final dos 100 Mil Reinos. Eu não consegui ler ele a tempo da leitura dos membros, então eu tive que adiar de
discussão com os membros desse livro. Eu acho que tem algumas meninas que ainda não terminaram também, então talvez dê tempo delas terminarem. E se você quiser fazer parte do clubinho de membros, a próxima leitura, que vai ser agora do mês de maio, é Viúva de Ferro, então dá pra vocês participarem. Depois tem essa discussão que a gente faz lá no Telegram. Então tem o botão aqui Seja Membro, que você vê os seus benefícios, dá pra ver vídeos antecipados, participar de sorteio, e tem esse grupinho privado pra leitura coletiva que a gente tem todo mês. Eu coloco de leitura coletiva dos membros aqueles livros da lista de previsão 5 estrelas, mas esse daqui não tava naquela minha lista de previsão 5 estrelas, porque ele não é lançamento desse mês, mas as meninas que quiseram colocar, elas até estavam dando risada lá, que elas não gostaram do livro, e daí elas falaram, ai, quem que deu a ideia de ler esse livro? E foram elas mesmo. Elas não foram na minha ideia de ler as previsões 5 estrelas, elas quiseram ler esse livro, que tava numa promoção, eu acho. E daí agora, né, a maioria não tava curtindo muito, então eu até fui com menos expectativas, porque eu vi que as meninas não estavam gostando muito do livro, e eu tava meio assim, será que eu não vou gostar? Eu já abandonei um livro da autora, que é o Nós Somos a Cidade, então eu tava meio tensa, mas o livro não tá sendo chato a ponto de eu abandonar. Eu consigo ler agora essas páginas que faltam, e talvez até eu me interesse em ler a continuação, então aguardem novas atualizações. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou aqui pra mim da minha parceria com a Companhia das Letras. Eles me mandaram a trilogia Killing Eve, o que inspirou a série, né, Killing Eve. Então nós temos Codinome Villanelle, que eu já li esse livro. Daí temos a continuação, que é Não Existe Amanhã, e Morra por Mim. Gente, eu já tinha lido o primeiro livro já faz tempo, e eu não gostei muito desse primeiro livro, mas eu vou pensar agora se eu dou uma chance pro segundo e pro terceiro, porque eles são bem pequenininhos. Olha, gente, que fininho, e fica muito fofinha essa coleção. Olha, ele é pequenininho. Então nós temos aqui uma trilogia que talvez eu dê chance pra ela, mas um livro que eu tô super animada pra ler é Me Leve com Você, do David Levitan e a Jennifer Niven, que são dois autores incríveis. Nós temos essa combinação. Olha que lindo que tá esse livro. Aqui atrás diz que a história tem apoio entre irmãos, questões familiares, ajuda inesperada, e-mails emocionantes, sapato com sola gasta. Então ele parece que é uma história sobre irmãos, e eu acho que tem um menino e uma menina. Cada autor, eu acho que escreve um desses personagens. E a coisa mais legal é que o livro todo, gente, é em forma de e-mails. Olha como vocês podem ver, aqui tem um e-mail, aqui tem a troca de e-mail. O livro todo é uma troca de e-mail dos dois personagens, e tem uns e-mails que são maiores que outros, né, claro. E é assim que é formada a história, então eu fiquei muito curiosa, a capa tá lindíssima. Então em breve eu quero ler esse livro. Eu terminei de ler Os 100 Mil Reinos. Esse livro aqui foi um misto de sensações, porque tinha umas horas que eu ficava muito empolgada com a leitura, tinha algumas explicações e eu, agora vai, agora tá empolgante. Mas daí vinha umas outras partes que me desanimava, sabe? Que eu não tava achando tão legal. E daí depois vinha uma outra parte que me animava e ficava, ai, agora eu vou gostar. Daí eu desanimava de novo. E o livro todo foi assim, gente, altos e baixos, altos e baixos. Daí eu fiquei muito confusa, sabe, se eu gostei ou não do livro. E então eu dei uma nota assim mediana, 3,5. Só que o final dele foi um final que me animou, né? Acabou na parte animada, não na parte desanimada. Então, como o final me deixou animada, eu vou ler a continuação dele. A editora Galera Record vai lançar os 3 livros esse ano, o segundo já lançou agora há pouco. Até o final do ano ainda vai ter o terceiro livro. Então, quem sabe eu leia essa trilogia inteira esse ano. Não prometo nada, mas vou tentar, porque daí eu trago o meu veredito da trilogia. Eu dei uma olhada na nota do Goodreads. O segundo livro é para ser melhor que esse pelas notas. Então, quem sabe aí a minha nota aumente para o segundo livro. Mas agora eu retomei a minha leitura do Rei das Cicatrizes, né? O King of Scars, Trono de Ouro e Cinzas. E eu tô amando esse livro, ó. Tô quase chegando na metade dele. A Nina, gente, é a minha personagem favorita, sério. Esse livro aqui é sobre o Nikolai, mas a Nina também é uma personagem muito presente aqui, tem o ponto de vista dela. E as partes dela tá sendo, assim, as mais legais pra mim. Tem algo, assim, muito emocionante em relação a ela, que envolve o final do Crooked Kingdom, que tá me envolvendo muito na história. E a parte do Nikolai é muito envolvente em relação a você ficar pensando, o que será que vai acontecer com esse personagem? Você fica muito temendo
temendo, assim, as coisas que vão acontecer com ele, mas eu acho que, assim, coisas grandiosas vêm por aí com ele. E o enredo, assim, da Nina tá muito legal nessa parte que eu tô lendo. Tanto que, gente, tem um casal aqui, ó, que eu tô shippando. Eu não sei, sabe, se é coisa da minha cabeça ou se realmente vai acontecer algo, mas eu já tô shippando esses personagens. Eu não vou dar muito detalhes pra não ser spoiler pra vocês, assim, ó, mas tem aqui, ó, 2 personagens que eu estou shippando. Tem um casal aqui que parece ser muito óbvio, mas esse outro casal aí, ó, apareceu um personagem novo, já tô shippando ali com a outra personagem, e assim, ó, tô surtando. Em breve eu darei mais detalhes pra vocês. Se o chip der certo, eu vou ter que contar um detalhezinho sobre esse chip, porque vai deixar vocês mais animados com a leitura. Ah, gente, semana passada começou a Feira do Livro de Santa Maria. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá dar uma olhada, porque eu moro bem longe do centro e durante a semana eu não tenho tempo por causa do meu trabalho de ir lá na praça ver a Feira do Livro. Mas nesse final de semana eu vou ir lá dar uma olhadinha. Quem sabe eu compre algum livro, se tiver na promoção. Então eu vou tentar filmar pra vocês como que é a Feira do Livro aqui de Santa Maria. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que esse não vai ser um vlog de leitura, porque o que eu menos estou fazendo é ler. Aconteceu muita coisa, gente, muita coisa. Peraí, vamos recapitular. Eu tava mostrando pra vocês a Feira do Livro de Santa Maria. Eu acho que essa é a 45ª Feira do Livro. Eles fazem todo ano. Nos anos da pandemia foi online e agora esse ano retomou a feira presencial. Eles montam essas barracas com os livreiros da cidade, sebos, até bibliotecas de escola. A editora da universidade também tá presente lá. Eles montam essas bancas na praça e fazem várias atividades culturais, tanto na praça quanto no teatro também. Recebem alguns autores. Esse ano eu acho que tipo a autora assim mais famosa foi a Aline Bay, que veio pra cá. Eu não consegui ir nesse dia do evento com a Aline Bay, que eu já vou contar pra vocês o que aconteceu. Mas eu consegui ir sábado lá na praça dar uma olhadinha. Eu nunca tinha ido. Eu vim pra cá em Santa Maria em 2019. E em 2019 eu não sabia dessa Feira do Livro, então eu acabei perdendo. E daí, os outros anos, né, foi online. Então, foi a primeira vez que eu vi a Feira do Livro e eu achei bem legal. Algumas pessoas podem me perguntar dos preços, se são baratos mesmo. Comparado ao preço de livraria, tava mais barato. Tinha vários livros com 20% de desconto, 15% de desconto, mas é em cima do preço deles de livraria. A gente sabe que o preço de livraria é bem mais caro do que a gente encontra na internet. Então, os preços dos livros estavam mais ou menos o que a gente encontra na internet, com os descontos que eles estavam dando. Então tinha muita coisa que valia a pena comprar. Vou contar aqui o que eu comprei, gente. Eu comprei o apanhador de campo de centeio por R$30. E foi de uma banca de um senhorzinho, coitado, que ele só tava aceitando dinheiro, que o banco deixou ele na mão com a maquininha do cartão. Ele disse, poxa, eu tô sem a maquininha do cartão, o banco não liberou pra mim. E o coitado, ele só tava acertando no dinheiro. O Pix ele não tava aceitando, porque ele parecia ser um senhorzinho assim, sabe? Que não entendia muito das tecnologias. Então eu acabei pegando o livro com ele. É bom, né, você comprar algum livro nessas feiras pra apoiar os livreiros aqui da cidade. E esse livro aqui, ele tá na meta dos clássicos desse ano, né? Vai ser lido no final do ano. Eu achei o preço dele muito bom, então essa aqui foi a minha aquisição da Feira do Livro aqui de Santa Maria. Tinha uma banca de quadrinhos, aqueles quadrinhos da Marvel, da DC Comics.
Eu achei que tava muito bom o preço, gente. Tinha os quadrinhos, por exemplo, do The Walking Dead por R$ 15. Uns quadrinhos também do George Martin, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, tava muito barato. Tinha muitos quadrinhos baratos. Eu até tava assim, ó, me coçando pra comprar alguns daqueles quadrinhos, mas eu pensei melhor. Ai, gente, esses barulhos de avião. Eu preciso desabafar com vocês hoje também por causa desse barulho. Não aguento mais ver essas desgraças. Ai, gente, hoje eu tenho muita coisa pra desabafar com vocês. Porque assim, ó, pulando aí a parte da feira do livro, eu me controlei pra não comprar os quadrinhos porque ia ser só por impulso mesmo pra comprar eles. Eu fui lá no sábado, mas eu já tava me sentindo meio mal, sabe? Eu comecei assim a me sentir meio mal lá quando eu tava passeando, porque daí eu comecei a andar bastante, tava friozinho e o sol forte, sabe, na cabeça. Assim, eu comecei a me sentir assim meio estranha. E daí no domingo eu já comecei a ficar com sintoma de gripe, na segunda também, e daí eu percebi que eu tava ruim mesmo de gripe. Eu tava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Daí eu fui fazer o teste do Covid, gente, e deu positivo. Estou com Covid. Essa semana tô em casa, né, porque daí eu não posso trabalhar. Tô só em casa, descansando, me hidratando bastante. Inclusive, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui pra conversar com vocês. Os sintomas são leves, eu só tive 2 sintomas. Nariz entupido, ele nem tá assim, ó, escorrendo, ele tá entupidaço, assim. Nariz, assim, entupido, minha voz pode estar estranha agora. E a dor de cabeça muito forte, gente. O pior, assim, ó, é a dor de cabeça. E o que eu tava falando dos aviões é que eu moro do lado, praticamente, da base aérea aqui de Santa Maria. E esses aviões parece que nunca me incomodaram tanto como tá me incomodando agora, que eu tô com dor de cabeça. Ontem, a minha dor de cabeça tava muito forte e esses aviões estavam passando a cada 20 minutos. Ontem eles resolveram levar todos os aviões pra passear. Foi isso que eles resolveram fazer isso ontem. Todos os aviões da base aérea foram passear ontem. E era ida e volta, ida e volta. Ai, gente, e é muito alto, porque é aqueles aviões de exército, não sei como que chama o nome daquelas trambolho lá, e é muito alto o barulho. E a minha cabeça tava explodindo. E esse é o sintoma assim mais forte, é a dor de cabeça. Tá muito forte a dor de cabeça. Eu até cancelei a live que eu ia fazer ontem. E eu não tô conseguindo ler direito por conta dessa dor de cabeça. Porque eu pensei assim, agora eu vou ficar em casa, vai dar pra ler bastante. Mas a dor de cabeça não me deixa ler muito. Ó. De novo, ainda esse daí tá mais alto. Tem uns que passam aqui, ó, na minha frente, aqui, ó, bem aqui, ó, na linha do meu olho. Que daí é muito barulhento. E, tipo, sempre foi assim. Sempre teve esses barulhos. Sempre teve avião passando aqui. Mas essa semana, por causa da dor de cabeça, parece que tá assim, ó, o quíntuplo do barulho. Não sei, a gente começa a prestar mais atenção e daí irrita, sabe? Então é isso que tá me incomodando. Estou com Covid, mas eu estou bem. Então, eu ainda não terminei, gente, a minha leitura do Rei das Cicatrizes. Olha aqui, eu ainda tenho 100 páginas para ler ele. Eu tenho esse tantinho, eu queria ver se eu conseguia terminar hoje. O livro tá muito bom, eu tô gostando muito dele, ele tá sendo 5 estrelas para mim. Eu gosto bastante dos personagens, do que tá acontecendo com eles aqui, e o livro ele tem um ritmo lento, mas eu tô sentindo que ele deveria ter esse ritmo mesmo, combinou muito com a história, esse ritmo lento, então eu tô gostando muito dele. E eu terminei o Eu Sei o que o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Olha de novo. Não, eu acho que hoje tá igual ontem, olha. Tá desgraça ali, ó, passando de novo. Ai, vamos ver quantas vezes eles vão passar enquanto eu tô gravando esse take. Tem mais um passando agora. Olha aqui, ó. Aqui, ó, baixinho o negócio. Próxima vez que passar, eu vou mostrar pra vocês qual é a visão que eu tenho dessas desgraças que ficam passando aqui o tempo todo. Tô estressada, porque, gente, não sei, aumentou muito o barulho. A dor de cabeça tá pior por causa desse barulho. E ainda de noite eu tenho os meus vizinhos de cima são umas crianças insuportáveis de hiperativas. Elas gritam, elas esperneiam, elas correm, elas derrubam coisa. Às 8 horas da noite é o auge dessas crianças, sério. E assim, ó, tá 1000 vezes pior o barulho também agora por causa que eu tô com a dor de cabeça. Então, voltando, eu li o livro da Maya e assim, ó, foi uma leitura muito boa. Ela conta a história da vida dela, é uma autobiografia desde quando ela era criança.
criança, ela passou por umas coisas assim bem pesadas. Quando ela era criança, ela foi abusada pelo namorado da sua mãe. E essa cena assim, ó, do livro é muito chocante. E realmente é a parte que você lê do livro e você percebe assim o quanto você se conecta com a história a partir dessa parte. E eu até vi que no final do livro tem algumas questões assim de clube de leitura, e eles falam por que você sentiu que você se conectou mais com o livro, com a história da Maya a partir dessa parte onde ela conta algo que ela sofreu que foi muito traumático. Por que você acha? Eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Eu comecei a me conectar mais com a história, a me envolver mais na história a partir desse momento, né? Como é que pode? E eu nem sei por quê, sabe? Eu parei pra pensar, por quê? Por que a gente gosta de coisas sofridas? Por que a gente gosta de ler essas coisas pesadas? Foi horrível ler essa cena. Mas foi a partir disso que eu comecei a me interessar mais pelo resto da vida dela. A partir dos traumas que ela teve. Eu fiquei pensando, nossa, me senti péssima, sabe? Me senti péssima quando eu parei pra pensar nisso. Porque no começo do livro eu até não tava me engajando muito na leitura até chegar nessa parte. Então foi muito estranha a experiência de leitura que eu tive com esse livro. Mas assim, ó, foi muito importante eu ter lido esse livro. Antes dos 30, ele tá na minha meta de 30 livros pra ler antes dos 30. E eu tô adorando a experiência de ler biografias de pessoas assim tão incríveis. Ainda mais um livro que traz questões raciais. Nós temos, né, a história de uma mulher negra e, assim, ó, foi incrível. Tem um outro livro com uma mulher negra, assim, que é uma figura muito importante que eu tenho pra ler, que é a biografia da Michelle Obama. Eu acho que vai ser uma das próximas biografias que eu vou ler, que tá nessa minha meta de 30 livros pra ler antes dos 30. Eu tô arrasando nessa meta, gente, porque tava faltando muitos livros pra ler e agora eu tô lendo, assim, quase todos, assim, seguido. E daí essa semana, né, como eu tô em casa, eu pensei, vou tentar ler um pouquinho mais do que eu costumo ler. E eu peguei, então, o Finale de Caraval. Eu tenho esse livro em inglês que eu ganhei de presente das minhas membras queridas. E eu comecei a ler ele em inglês. Tô no capítulo 6. E assim, gente, eu não tenho o costume de ler livros em inglês. Vocês devem ter percebido, né, que eu não leio nada em inglês, né? E não é porque eu não sei inglês. Eu tenho inglês, eu fiz um curso de inglês há um tempo, terminei o curso de inglês com inglês avançado, mas hoje em dia meu inglês não é mais avançado, porque precisa de treino, precisa de prática, e eu odeio estudar inglês, mas eu consigo entender muitas coisas, principalmente quando eu tô assistindo série, eu consigo entender muito, meu listening é muito bom, e pra leitura agora eu tô percebendo que ele também é muito bom. O meu problema são com descrições. Quando li os livros, tem muitas descrições de coisas, de lugares, de pessoas, de roupas e detalhezinhos. E eu não sei a tradução de muitas dessas descrições. Comparações com coisas assim para descrever, eu não sei a tradução dessas palavrinhas. E eu percebi que é por causa disso que eu não gosto de ler em inglês, porque você perde muito das descrições do livro. Porque não adianta você ficar lendo um parágrafo, por exemplo, que vai descrever a aparência de um personagem. Não adianta você querer traduzir palavra por palavra se você não entende a metade das palavras, porque você vai ficar empacado naquilo. A leitura não vai fluir para você se você ficar traduzindo palavra por palavra. Então você sabe mais ou menos uma palavra, você sabe mais ou menos o contexto. E é assim que você consegue ler os livros em inglês. Aos poucos você vai aprendendo esse vocabulário que você não sabe, mas não traduzindo literalmente palavra por palavra. Eu aprendi a ler os livros em inglês assim. Só que daí, como você não traduz tudo literalmente, você acaba perdendo muito das descrições. E tem muitos autores que a escrita deles são bonitas por conta dessas descrições mais floreadas. Por exemplo, a Laini Taylor, a Meg Stiefvater, elas têm uma escrita assim mais poética, mais floreada nas descrições. E a Stephanie Garber, agora lendo esse livro em inglês, eu percebi que ela também tem umas descrições mais floreadas. Por exemplo, ela foi falar que uma coisa era vermelha. Ela falou que ele era brilhantemente vermelho como uma romã, entende? É um negócio assim mais floreadinho. Então, eu não sabia a tradução de romã, dando exemplo pra vocês. Então, pra mim, eu li vermelho
o negócio era vermelho. Eu não vi o negócio que ela escreveu todo floreado. Então, acho que é por isso que eu não gosto de ler inglês, porque eu perco muito dessas descrições que fazem parte da escrita do autor. Sim, eu não gosto, gente. Não gosto de ler inglês. Mas esse daqui eu tô lendo em inglês. Ainda não foi lançado o último livro, mas a editora Gutenberg vai lançar os 3 da trilogia Caraval para todo mundo ler. Então eu vou continuar minha leitura em inglês porque tá dando para ler normal, gente. É só as descrições que eu tô perdendo um pouco das traduções, mas as ações do livro, o que tá acontecendo, eu tô entendendo muito bem. Eu tô até achando que a autora, ela tá repetindo muitas coisas, assim, no começo. Por exemplo, a personagem tá sonhando, teve sonhos com lenda. Repetiu várias vezes sobre esse sonho e tal. Assim, tá repetindo muitas coisas, então é mais fácil de entender quando tá repetindo, assim. Mas vamos ver como que vai ser o restante da leitura. Eu espero que perder um pouco dessas descrições não afete a minha leitura em inglês desse livro. E eu vou contando pra vocês como que vai ser. Mas é isso, gente. Esse aqui vai ser um vlog com poucas leituras. Vamos desabafar um pouquinho sobre ritmo de leitura. O meu ritmo de leitura, ele mudou muito. Agora que eu comecei a trabalhar presencialmente, eu voltei também com a minha vida social. Tô saindo mais, né? Tipo, agora que, digamos, a pandemia, né, não é mais como era antes. O meu ritmo de leitura, ele diminuiu muito. Muito mesmo. Eu tô me sentindo mais empacada, assim, nas leituras. Eu tô vendo que eu não vou conseguir cumprir as minhas metas de leitura do começo do ano. E eu não quero me sentir pressionada com isso. É normal, gente. Existem diversas fases na nossa vida. Tem fases que a gente tá lendo muito, tem fases que a gente não tá lendo nada, tem fases que a gente lê conforme sobra um tempinho no nosso dia. E é normal, gente. A gente não deve ficar se comparando com os outros e se comparar também como que era antes, como que era agora, porque são fases diferentes da nossa vida. E eu tenho que colocar isso na minha cabeça, que eu tô passando por uma fase diferente e tá tudo bem eu ler menos do que eu lia antes. Mas às vezes eu fico meio triste, sabe? Porque eu tenho tantos livros legais aqui pra ler, que às vezes eu fico pensando, eu quero ler esse, eu quero ler aquele, não vai dar tempo de eu ler esse. Eu queria muito ler esses até o final do ano e não vou ter tempo pra ler todos esses. Às vezes a gente fica, né, com aquela crise de ansiedade de querer ler um monte de coisa e não ter tempo. Mas é normal. Eu paro pra pensar depois, gente, é normal isso. Todo leitor passa por isso. Cada um tem que ler no seu ritmo. E mesmo assim, se for ver, eu ainda estou lendo bastante. Mesmo trabalhando 8 horas por dia, eu ainda estou lendo bastante. Eu tenho que agradecer por ter ainda um tempinho assim pra ler. Porque tem gente que estuda e trabalha. Eu fico, meu Deus, como é que a pessoa consegue, né? Estudar e trabalhar junto. Então, eu tenho que agradecer, assim, por essa minha vida. Eu ainda ter tempinho pra ler muitos livros. E também tem as leitoras que têm filhos. Tem que cuidar dos filhos ainda quando tá em casa, sabe? Então, eu ainda tenho muito tempo pra ler. Então eu tenho que agradecer por isso. Consequentemente, eu não tô conseguindo trazer tantos conteúdos como eu trazia antes, né? Eu conseguia trazer muito mais resenhas antes, por exemplo. Principalmente de finalizar séries, né? Eu não finalizei nenhuma série ainda esse ano pra trazer aquele vídeo, né? De veredito sobre a série inteira pra vocês. Tem muitas séries que eu tenho aqui pra finalizar. E assim, aos vlogs de leitura, tem caído muito as visualizações. E eu parei pra pensar, por que será que o pessoal não tá mais assistindo os meus vlogs? Daí eu tô vendo que ele tá meio fraco, assim, nas leituras, eu não tô mostrando o meu cotidiano e tal. E eu queria muito conversar uma coisa com vocês sobre isso. Eu faço vlog de leitura focado nas minhas leituras. Às vezes eu fico aqui conversando com vocês, igual eu tô fazendo agora, já faz 22 minutos que eu tô aqui conversando. Tô enrolando aqui nesse vlog de leitura. Mas assim, eu não costumo mostrar a minha rotina, porque é muito chato, gente. É muito chato. Tipo, é todo dia a mesma coisa, a minha rotina. Eu trabalho ainda 8 horas por dia. Quando eu chego em casa, eu ainda tenho que fazer, tipo, tarefas domésticas. E o tempo que eu leio, até me perguntaram, ai, Paty, por que você não mostra você lendo? Mas eu mostro eu lendo na live de leitura. Todos os dias eu tô lendo nas lives de leitura lá na Twitch. Esse é o tempo que eu estou lendo em casa. Vocês acham que eu fico lendo, assim, em outros momentos? Não. O tempo que eu leio em casa é na live de leitura. Então, vocês podem me ver lendo lá. Então eu fico pensando, o que eu vou mostrar do meu cotidiano pra vocês? Se eu trabalhasse só com livros,
na internet, se eu não tivesse esse meu outro trabalho de técnica de laboratório, de química e tal, eu teria mais conteúdos desses de organização do meu dia a dia, né, pra vocês. Eu acho que seria bem mais interessante, né? Mas eu tenho esse outro trabalho, é muito corrido o meu dia, então fica chato eu pensar, eu vou ter que ligar a câmera e mostrar e falar alguma coisa pra vocês, sabe? Dá muita preguiça, porque se eu não tenho o que mostrar. Quando tem alguma coisa diferente, eu tento mostrar pra vocês. Às vezes eu falo das plantas, né, das minhas plantas. Às vezes eu mostro unboxing, coisas que eu recebi, coisas que eu comprei. Vou tentar mostrar mais, falar mais sobre as coisas que eu compro, as coisas que eu ando planejando. Eu acho que isso eu posso conseguir fazer. E eu consegui mostrar um pouquinho da Feira do Livro pra vocês, gente, mas eu tenho muita vergonha de gravar na rua. Eu poderia ter mostrado muita coisa da Feira do Livro, falado, né, algumas coisinhas lá enquanto eu filmava, mas eu morro de vergonha, gente. Eu morro de vergonha de gravar em público e as pessoas ficarem me olhando, sério. Eu fiquei morrendo de vergonha de gravar lá na Feira do Livro. Então esse é um mal aí que acontece, mas eu vou tentar melhorar os meus vlogs. Não desistam dos vlogs, por favor, gente. Os vlogs tinham tantas visualizações, eles eram às vezes os que davam mais visualização aqui no canal e tem abaixado muito essas visualizações, e eu vou dizer pra vocês que eu vou tentar trazer algumas coisas mais legais, conversar mais com vocês. Esse vlog pode ter ficado meio sem graça, mas eu vou ver aí que eu consigo mostrar até o final da semana e deu em repouso em casa. E é isso, gente, não desistam de mim. Gente, eu consegui assinar o Star Plus e o Disney Plus por R$ 9,90 numa promoção do Mercado Livre. Então agora eu tenho novas séries pra assistir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu queria muito assistir aqui. Eu queria muito assistir o This Is Us, que tá na última temporada. Queria muito assistir esse aqui, ó, How I Met Your Father, que é o que eu tô assistindo agora, gente. Eu amo How I Met Your Mother. Então eu tava super animada pra assistir esse spin-off com a Hilary Duff, que eu adoro. Eu já tô no episódio 7, gente. Tá muito, muito bom. Eu tô adorando as referências, eu amei os personagens. E assim, ó, tá incrível. Eu só não gosto muito do par romântico da atriz principal, o Jesse. Ai, eu não sei se combinou muito. Eu achei ele tão padrãozinho. Eu não sei, ele é fofo, mas ai, eu não sei se eu curti muito ele. Mas eu tô amando, gente. Tô amando. Aqui eu tenho Morte do Nilo pra eu assistir. E o The Walking Dead. Quero muito terminar o The Walking Dead, que falta assistir a última temporada. Essa série aqui eu também quero muito assistir com a Selena Gomez. O Love, Victor, né, que é com Amor Simon. E essa série Chuck, também me falaram que é muito boa, do Chuck. Então é isso aqui, ó, que eu tenho pra assistir, ó. O Grey's Anatomy não tá atualizado. Eu fui ver se tinha a última temporada, ainda não tem. Mas eu tô assistindo o How I Met Your Father no momento. Tá muito, muito bom, gente. Sério, eu adorei. Gente, eu fiquei bastante surpresa com o que a autora trouxe aqui no final do King of Cards. Eu acho que eu gostei. Confesso pra vocês que eu acho que eu gostei. É assim, ó. Na verdade, não é uma coisa que eu gosto muito em alguns universos de fantasia. Eu vi que algumas pessoas reclamaram muito disso. Eu assisti, por exemplo, a live de discussão da Tami, da Mai. Foi um ponto, assim, que eu parei pra refletir. Não precisava a autora ter colocado isso e tal. Mas, eu fiquei pensando, eu fiquei empolgada. Me deixou empolgada, sabe, pela continuação. Porque, assim, aquele negócio. E agora? O que vocês vão fazer? Eu não acredito. Tipo, eu me senti muito a Zóia no final do livro. Tipo, eu avisei que isso ia acontecer, agora quero ver vocês se livrarem disso, sabe? É um negócio assim que vai dar o que falar. E eu não sei, assim, ó. Eu acho que eu vou estar bem animada lendo o segundo livro. Eu acho que é algo, assim, que deu uma animada na história. E eu gostei muito desse livro, mesmo ele tendo duas narrativas diferentes. A história da Nina é bem separada da história do Nikolai e da Zóia. Mas eu gosto tanto da Nina e eu gostei muito do envolvimento dela no que estava acontecendo aqui na parte dela. O começo do livro, ele era muito mais melancólico por conta de umas coisas que aconteceram, mas eu tava muito conectada com ela. Eu gostei muito das partes dela e eu gostei muito de uma personagem nova que apareceu, que tá com ela nessa trajetória. E a parte do Nikolai e da Zóia também, ó, perfeito. Esses dois personagens
Eu amei muito os dois. E não sei, gente. Eu vendo assim, ó, eu me diverti muito com o livro. Eu não consigo encontrar defeitos nele. Eu acabei me divertindo e me sentindo muito nostálgica em voltar pra esse universo do mundo Grisha. Então eu só tenho coisas boas pra falar sobre ele. Então eu dei 5 estrelas. Eu acabei gostando muito e o final me deixou empolgada. Apesar de ser uma coisa assim, não precisava. Mas já que aconteceu, estou empolgada. É isso. E daí, gente, na sexta-feira 13, eu não sabia o que eu ia ler. Daí, o que eu fiz? Joguei pro destino escolher a gireta dos desafios. Coloquei pra sortear um tema de livro pra eu escolher a minha próxima leitura. E o que saiu? Saiu um livro de terror na sexta-feira 13. Gente, não foi combinado? Não foi combinado e saiu, juro pra vocês, na sexta-feira 13, eu sorteei ler um livro de terror do nada. Ó, sério, eu fiquei com muito medo, mas eu peguei, encarei o desafio. Encarei o desafio de ler livro de terror na sexta-feira 13 e comecei o Cujo, do Stephen King. Eu já tô terminando ele, eu tô na página 228, tem mais umas 120 páginas pra eu ler ele. E eu gostei, mas ao mesmo tempo eu tô com algumas ressalvas, porque ele é um livro com muita enrolação. Muita enrolação, o Stephen King é muito prolixo e eu consegui ver isso nesse livro, porque tem algumas partes que eu não tô nem aí. Uns negócios ali que o personagem tá envolvido, do trabalho dele, tá negociando, fazendo umas viagens de trabalho, que eu não tô nem aí. Eu só quero saber o que aconteceu com o cachorro, o que aconteceu com o monstro no armário, o que tá acontecendo com a família ali, ó, que estão fugindo do cachorro assassino. É isso que eu quero saber. E as tretas de família também, porque nós temos duas famílias envolvidas, a família que são os donos do cachorro e os vizinhos ali, ó, que foram se mudar pra essa cidade e acabaram conhecendo esse cachorro também. O Cujo, ele é um São Bernardo. Eu não imaginava que o Cujo era um São Bernardo, mas ele é um São Bernardo e ele acaba contraindo uma doença que a princípio parece ser raiva e ele acaba, né, matando as pessoas. É isso. Só que assim, ao mesmo tempo, desde o comecinho do livro, o menino, ele tem medo de um monstro no armário. E esse monstro no armário parece que realmente existe. Até os adultos veem mais ou menos a porta abrir e fechar, ver olhos sinistros saindo do armário, as coisas sendo mexidas do lugar. Então, tava me dando muito medo esse monstro do armário. Mas agora, se você for pra lá pra pensar, não tem nada a ver esse monstro do armário com o que aconteceu com o Cujo. Qual que é a conexão das duas coisas? Eu acho que não tem conexão nenhuma. E eu acho que simplesmente eu vou chegar no final do livro e não vai ter conexão nenhuma. E isso é muito a cara do Stephen King. Ter um final assim, ó, que não tem conexão nenhuma, essas duas coisas. E daí eu tô meio decepcionada com isso. Vamos ver. Eu tô tentando achar uma conexão. Eu queria que tivesse uma conexão. Eu até imaginava que o que acontecesse com o Cujo tinha a ver com o monstro do armário. Mas não, o cachorro já tá matando e não tem conexão. Não tem conexão. E eu tô decepcionada com isso. Stephen King, você prometeu. Mas esse livro aqui falam que ele é um livro muito doido que o Stephen King escreveu quando tava, né, drogadão. Ele nem lembra direito desse livro. Então ele é meio controverso por conta disso. Pode ser. Por isso que talvez ele não tenha um final muito explicativo. Eu acho que esse livro não tem um final muito explicativo. Estou supondo. Depois eu conto pra vocês o que eu achei do final. E me falaram na live que tem um conto das Sombras da Noite que fala sobre esse monstro do armário. E agora eu fiquei curiosa, porque eu quero saber sobre esse monstro do armário do menino. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Depois eu volto contando como que foi o final dessa leitura e finalizando o vlog pra vocês. Eu estou muito boa, melhorei do Covid, gente. Eu tava meio ruim da cabeça, tava com muita dor de cabeça, né? Como vocês puderam ver nos outros takes, mas agora eu tô bem melhor, tô 100%. Quarta-feira eu vou voltar a trabalhar. Mas que frio, gente. Ai, que frio, que preguiça de levantar pra ir trabalhar nesse frio, sério. Eu terminei de ler o Cujo e eu não gostei. Ai, gente, esse livro aqui, eu tinha outras expectativas pra ele, ó, esse foi o problema. Minhas expectativas não foram atendidas. Tem algumas coisas assim que não tem conexão na história e que eu enxergava conexão no começo, mas na verdade não tem nenhuma conexão, não tem nenhuma explicação. Simplesmente, o cachorro, ele teve raiva e ele atacou as pessoas por ter raiva. É isso, gente, é simples assim. E eu não sei, eu tinha expectativas de outras coisas assim, ó, mirabolantes.
não foram concedidas. E daí, como o cachorro, ele tava doente, ele não tem culpa de nada, gente. Sério. Então, você fica com muita pena do cachorro. Tem, assim, algumas cenas violentas, né? Por exemplo, contra o cachorro, por ele tá atacando as pessoas, né? Que, ai, é meio ruim, assim, de ler. Não me senti muito à vontade lendo esse tipo de violência. Mas é interessante o que o autor quis trazer no sentido de uma mãe fazer de tudo para proteger o seu filho, sabe? Aquela adrenalina da mãe querendo salvar o filho. E daí acaba sendo uma história, assim, bem triste em cima disso. Então ele tem essa carga, assim, mais dramática nisso da mãe querendo salvar o filho, de uma heroína assim na história devido a tudo que aconteceu. Então, por conta disso, eu ainda vou dar 3 estrelas pro livro. O livro é bom por causa dessa temática da mãe heroína e tal, e por ter um drama assim bem triste com o final do livro. Mas a parte do cachorro mesmo, assassino, dele ter a doença e tal, não tem nenhuma explicação assim sobrenatural, não tem nenhuma explicação estranha. Ai, não me deixou empolgada. Eu queria que tivesse algumas explicações diferentes, sabe? Eu queria que o livro fosse sobrenatural. Acho que essa foi a minha expectativa. Eu queria que esse fosse um livro sobrenatural, até porque nós tinha um negócio ali de um monstro no armário que o menino via e interagia algumas coisas assim no meio da história com esse monstro do armário, mas poderia levar por esse lado sobrenatural, ia ficar bem legal, mas não foi. Então isso acabou me decepcionando um pouco, então por isso que o Cujo acabou sendo 3 estrelas pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que chegou. Temos livrinhos novos. Recebi 2 livros, lançamentos da editora Alt. Então nós temos Você Ligou para o Sam. Gente, ele veio com marcador magnético. Perfeito! Olha isso aqui, ó. De um lado temos a menina e do outro lado do marcador temos o menino. Gente, olha essa ilustração aqui, que coisa mais linda também. Não tinha visto. Mas ó, o marcadorzinho magnético. Lindo, lindo. Olha, gente. Perfeito. E esse daqui, ó, Meu Lugar ao Sol, que é um romance sáfico da mesma autora do Espere Até Me Ver de Coroa. Então nós temos um livro aí da mesma autora. Eu recebi uma prova antecipada da editora Paralela, Bolo Preto. Eu não conheci esse livro, eu tô recebendo ele antes de um lançamento, né? Mas aqui fala que ele é um best-seller do New York Times. Ó, aqui nós temos uma história de irmãos, se eu não me engano, de luto, que a mãe morreu, daí ela deixa uma gravação falando sobre a sua história. Eu acho que deve ter um negócio assim sobre o passado da família e tal. Deve ter alternância entre o passado e o presente. Tô dando uma olhadinha aqui, ó, por cima. Mas ele parece ser um livro rápido de ler, com capítulos curtos. Eu amo livros com capítulos curtos. Daí da editora Paralela eu recebi também Procurando Jane. Esse livro eu já falei no meu vídeo de lançamentos. Ele é um livro que é baseado numa história real. Ele conta a história aqui, ó, de 3 mulheres que se conectam através de uma rede ilegal que é conhecida pelo codinome Jane, onde essa organização ajuda mulheres a fazerem abortos desde os anos 80, se eu não me engano, dos anos 70, 80 e também agora em 2017, inspirado em histórias reais. Então, tá aí mais um livro da editora Paralela que eu recebi. Eu comprei, gente, a continuação dos 100 Mil Reinos. Olha aqui, eu comprei os Reinos Partidos. Ele tava bem baratinho, com cupom de desconto no Submarino. Olha o que ele veio, com cards e um marca-página. E tchan, 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 minha próxima leitura finalmente chegou, que é o livro que eu já comecei, Reino de Carne e Fogo. Gente, esse título aqui, ó, não dá pra ler no livro. Vocês estão enxergando o título aqui agora que eu tô percebendo na câmera? Nossa, é muito ruim de ler esse título. A fonte é finíssima. O preto fica camuflado aqui, ó, na capa. Olha de longe, você não enxerga o título do livro. Que estranho, né? Um calhamaço, a continuação do De Sangue e Cinzas, que eu amei muito essa fantasia. Ela tem uma mitologia aí de vampiros, que eu adorei. Tem romance também, então tô super animada pra ler a continuação. Ele tem quase
700 páginas e vai ser o meu calhamaço aí do mês de maio e vai ficar pro próximo vlog. Então, se vocês curtiram esse vlog, curtam ele. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e não percam os próximos vlogs. Ative o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos. Aqui do lado vai ter a playlist dos outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!